Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção. Vamos continuar com um segundo vídeo sobre o tema queda de tensão, que é um item um pouquinho extenso, mas com esse eu acho que vai fechar o seu entendimento, ok? Temos que sempre respeitar a NBR 5410, no item 6.2.6.1.2, que fala sobre a seção dos condutores, ok? Lá me mostra que da entrega da concessionária, a concessionária chegou no teu medidor, ela tem 1% de queda máxima. Do medidor até o teu quadro de distribuição geral, pode ter no máximo 2%. Do quadro de distribuição geral, 2%. Isso é dividido conforme você pode trabalhar com esses números. O que importa é que do item 6.2.7.2 da NBR 5410, você vai ver lá que o máximo que pode ter entre o quadro de distribuição geral e a carga final é 4%. Por isso que no vídeo de ontem nós usamos 4%, certo? Então vamos ver aqui. E veja que aqui, isso é uma residência, certo? Residencial, ok? Você poderia zerar aqui, por exemplo, e colocar 4% daqui a aqui, mas não ultrapasse esses 5% na residência, contando que já tem 1% antes do teu medidor, e do medidor por cento você vai ter esses, do medidor para dentro você vai ter esses 4% para trabalhar. Então, aqui tipo botar 2%, calcular 2% do medidor a o quadro de distribuição e 2% do quadro até a carga final, você equilibra, certo? Então, na residência, 5%. Mas se eu tiver numa indústria, ou eu tenho lá uma subestação própria, ou eu tenho um gerador, certo? Um transformador da própria concessionária, um gerador próprio, eu posso chegar a 7%. Você precisa estudar esse item, esse 6 da NBR 5410. Como eu falo na aula, quem não conhece as normas não vai conseguir fazer um projeto. Quem não conseguir fazer um projeto não vai ser um eletrotécnico, certo? Vai poder ter o canudo, mas não vai desempenhar a função com confiança, certo? Então, 5% para as residências gerais e 7% se eu tiver uma subestação interna, como uma empresa, se eu tiver um transformador próprio, ou se eu tiver um transformador da concessionária que eles colocaram lá, ou se eu tiver um gerador lá dentro, aí 7%. E aí você vai trabalhar com os números aqui, tendo mais 3%. Aqui poderia ser, por exemplo, 3%. Aí aqui poderia ser 4%. Então você teria esses 7%, ok? Então é saber trabalhar com os números e não esquecer desse item aqui, ok? Então vamos ver aqui agora, eu vou apagar aqui, colocar uma formulazinha genérica, tanto para monofásico quanto para trifásico, e que vai eliminar a tabela, ok? Porque eu já vi que teve uma certa confusão no uso da tabela. Então vamos fazer uma fórmula agora sem tabela. Você vai direto para o teu cabo e depois você vai, claro, chegando nesse cabo, você vai conferir as tabelas da NBR, quanto fator de temperatura, fator de agrupamento e aquelas questões que já ensinei em sala. Muito bem, vamos conhecer aqui então a fórmula que vai acabar com os teus problemas aí, até de interpretação de tabelas, ok? Não vamos utilizar tabela fazendo por esse método, certo? Então eu tenho aqui duas fórmulas.
Uma para monofásico, que é o S de seção do condutor é igual a 2 vezes o Rho, que é uma letra grega, que é a resistividade do cobre, certo? E essa resistividade do cobre vai ser sempre 0,0172 ohms, ok? A resistividade do cobre vai ser sempre essa. Então, sempre no lugar dessa letra vai entrar esse número aqui, 0,172, ok? E a distância pode ser 20, 30, 40, 50 metros, vezes a corrente de projeto, que nós vamos fazer aqui, ó. A corrente de projeto é feita a potência dividido pela tensão. O delta da porcentagem, que é a queda máxima, que nós já vimos que vamos usar 4%, vezes a tensão. Essa tensão, você tem que cuidar para não confundir tensão de fase e tensão de linha. Tensão de fase é neutro para fase. Tensão de linha é fase com fase. Por exemplo, aqui em Alagoas é 220 a tensão de fase. Tem lugares que é 110, tem lugares que é 127, certo? Então você tem que ver qual a tensão de linha que você vai, a tensão de fase que você vai utilizar. Tensão de linha aqui em Alagoas é 380, certo? Então não confunda isso. Porque num sistema pode ser trifásico, mas em cada condutor vai 220 volts. Não é isso? A tensão de fase são 3 fases. 220, 220, 220. Mas quando fecha em estrela lá, aí ele é dividido pela raiz de 3, que vai me dar os 380. Já expliquei sobre isso, ok? Então é mais para você não confundir. Você vai colocar, você vai fazer, agora você vai ver que agora nós vamos fazer um exemplo aqui, ó, do monofásico, e depois o que muda aqui no trifásico. No trifásico muda somente que você tira o 2 e coloca o raiz de 3, ok? Vai variar pouco. Quando você faz um monofásico numa certa distância, vai variar muito pouco aqui. Geralmente vai ficar com a mesma bitola de cabo, com a mesma seção que você chama bitola, certo? Vai ficar com a mesma, porque aqui 2 vezes vai dar tipo 2 vezes 100 dá 200, e a raiz de 3 é 1,73, que vezes 100 dá 173. Então, de 200 para 173 vai variar pouco. Vai depender da distância para ver se vai mudar de cabo ou não. Às vezes você pegou um que deu 6 milímetros aqui no monofásico, vai dar 6 milímetros aqui também, porque vai variar pouco. Mas são 3 de 6 milímetros. Aí o que vai variar depois é a taxa de ocupação. Que a taxa de ocupação, você vai entrar lá na NBR, que eu já ensinei na aula, onde está a tabela da NBR, e vai ver se esse vai ficar em 6 milímetros também, porque não é mais um só circuito, são 3 cabos de 6 que vai passar dentro do eletroduto, certo? Então pode ser que em vez de 6 aqui, vire para 10, mas não porque o cálculo fez virar, é que você vai usar as tabelas depois de taxa de ocupação, temperatura, você vai usar todas essas tabelas, ok? Então aqui temos IB, S, seção, Rho, resistividade do cobre, L, distância, IB, corrente de projeto, delta, queda máxima, tensão, certo? E aqui eu dei um exemplo aqui
de nós fazermos esse exemplo, ó. Um circuito com a potência de 10.000 watts, certo? Poderia ser volt ampere aqui também. Vou ensinar uns cálculos no próximo vídeo para transformar watts para volt ampere para kilovolt ampere, watts para kilovolt ampere. Vou ensinar isso tudo, ok? Então aqui, ó, 10.000. Para mim achar a corrente de projeto agora, o IB, ó, vou colocar aqui, IB, corrente de projeto. Eu pego 10.000 e divido 10.000 watts e divido por 220 volts, certo? Então vamos dividir aqui 10.000 dividido por 220 igual 45,45 amperes. Então vai dar 45,45 amperes é a minha corrente de projeto, certo? Então já vi aqui que vai dar 45,45 amperes, ok? Então deixa eu apagar aqui e nós vamos usar esses números agora, colocar nessas fórmulas para acharmos o nosso cabo e acabou esse negócio. Okay? Então aqui eu tenho, vamos começar a substituição. Eu tenho 2 vezes o Rho, que é a resistividade do cobre, como eu falei para vocês, 0,0172, sempre 0,0172. Agora, se você for instalar um de alumínio vai ser 0,0182, ok? O de alumínio vai ter uma pequena diferença entre o alumínio vai ser assim, ó, 0,0272, 282 o alumínio. Então a resistividade, se for um condutor de alumínio, no lugar dessa resistividade que é o cobre, você vai colocar essa resistividade, esse Rho. Então você tem que ver uma tabela dos materiais, a resistividade dos materiais, que você vai ter sempre esses números que serão sempre os mesmos. Mas vamos usar a do cobre aqui, ok? 2 vezes a resistividade do cobre, vezes a distância, comprimento, distância, vezes 80, vezes a nossa corrente de projeto, 45,45 dividido por queda máxima, 4 por 4, vezes a nossa tensão, 220 volts. Entenderam por que eu coloco 220 também no trifásico, não é? Porque eu não vai passar 380 em cada cabo. Vai passar 220 em cada fase, certo? Então é isso que eu quero. O que vai passar em cada cabo, certo? Pronto. 220. Então vamos fazer aqui. Vamos ver aqui agora. Vamos fazer, e vezes o 100, certo? Lembra que eu expliquei no vídeo de ontem sobre esse negócio de vezes 100? O vezes 100 é porque eu coloquei 4 inteiro aqui. Se eu tivesse colocado 0,04, mas deixe o 100 aí que nunca vai atrapalhar e você nunca vai errar nessa transformação aqui, certo? Então vamos lá. 2 vezes 0,0172
2 vezes 80 vezes 45,45 igual 125 igual a 125,07 dividido por 4 vezes 220, 880 vezes o nosso 100. Vamos lá então. Vamos primeiro, agora você faz essa conta para por último multiplicar lá, certo? Então, 125,07 dividido por 880 é igual a 0,142. E aí tem mais uns numerozinhos aqui que não importam muito. Vezes 100. Vai ser vezes 100 errei aqui. 0,142 vezes 100 igual 14,2, né? 14,2. Veja, milímetro quadrado. Milímetro quadrado. Um cabo para um circuito monofásico de 10.000 watts com tensão de 220 a 80 metros de distância precisa ser 14,2 milímetros no mínimo. E 14,2 milímetros no mínimo não existe, certo? Então eu vou botar aqui de quantos milímetros? O primeiro, acima dele, eu vou colocar então de 16 milímetros quadrado. Ok? Então, vamos ver agora um circuito trifásico. Muito bem, agora vamos usar a fórmula do trifásico. O que eu falei no trifásico? Que eu só tinha que trocar aqui, ó, por raiz de 3, não é isso? Raiz de 3. Como vimos no vídeo de ontem, raiz de 3 será 1,73, ok? Sempre, ok? Então é um número, esses números aqui, ó, esses números mais estranhos que você vê aqui, esses símbolos mais estranhos, essas letras, é tudo constante, sempre vai ser aquele número. Resistividade do cobre sempre vai ser esse, a não ser, só vai trocar se for de alumínio, por exemplo. A raiz de ou vai ser o 2 ou vai ser a raiz de 3, então não tem como se atrapalhar nessas fórmulas, ok? Então vamos lá, o mesmo exemplo, só que agora trifásico. Eu quero mostrar para você o que entendeu que trifásico vai passar 3 cabos, é a diferença do trifásico para o monofásico, tensão de fase e tensão de linha, que na linha vai passar 3 cabos, mas você tem, por exemplo, um motor para fechar em 220. Então, a tua tensão vai ser 220. Ah, mas o meu motor vai ser 380. Mas você não vai levar o 660 para ele e não vai fechar em estrela, não vai causar aquele curto-circuito que a gente fala no fechamento de estrela, para que seja dividido a tensão que ele recebeu, 660, em raiz de 3, que vai dar 380 para o seu motor. Então é isso, nós vamos levar no cabo como se fosse um monofásico, só que lá na frente nós vamos fechar o nosso motor em estrela para 380, que ele vai dividir 660 volts, que recebeu 220 em cada fase,
vai fechar e vai me dar os 380, certo? Vai ser dividido lá na frente, no meu fechamento, em raiz de 3, vai dividir os 660. Por isso, vamos lá, só trocar esse aqui. Vamos lá. Então, vai ser raiz de 3, 1,73 vezes resistividade do cobre, 172 vezes a minha distância, continua a mesma, 80 metros, certo? Vezes a minha corrente, 45,45, certo? Agora, aqui, certo? Aqui eu vou colocar a minha queda máxima, 4%, vezes a minha tensão, novamente, 220, certo? E aí agora é só fazer os cálculos. E tudo isso depois, vezes o 100, né? O 100, que é esse aqui, que está pequeno ali porque não coube, ok? Então vamos lá. Vamos lá aqui. 1,73 vezes 0,0172 vezes 80 vezes 45,45 igual 108,19. 108,19 dividido por 880. 880. Dividido por 880 igual 0,1229. Agora, vezes aquele 100 ali, certo? Vezes 100, vezes 100, igual 12,29. Veja, quase, ele cai um pouquinho, mas não chegou a vir para o 12 milímetros. 12,29 igual a 12,29, né? 12,29 milímetro quadrado, mas passou de 12, então eu vou ter que colocar também o de 16, certo? 16,0 milímetro quadrado será esse meu cabo. Agora, lembrando, achei o cabo, não foi? O que eu tenho que fazer? Aqui é um trifásico, então eu vou pegar, em todos eles eu tenho que fazer, né? Depende de quanto circuito vai estar passando lá, se você vai colocar no eletroduto, ou se ele vai estar em eletroduto sozinho. Acontece o quê? Que um monofásico é 2 condutores carregados, não é isso lá na tabela? Pronto. E trifásico é 3 condutores carregados. Então você já vai usar, tem a coluna do 2 carregados e tem a coluna do 3 carregados. Você vai usar a coluna do 3 carregados para conferir essa corrente, a taxa de quando você for dimensionar o eletroduto, ou por onde vai passar esse cabo, não sei se vai estar no eletroduto, não sei se vai estar numa
numa calha, ou se vai estar numa canaleta, no solo, depende do teu projeto. Aí você tem que usar aquelas tabelas que eu ensino na playlist Projeto Elétrico do Zero à Aprovação. Você tem os números, agora vá nas tabelas, porque tem os fatores de correção, de agrupamento e de temperatura, principalmente, ok? Vamos lá então, vamos para a próxima aula agora, que eu vou fazer para você também como achar a resistividade dos materiais, certo? Vamos lá.